Desde pequena, Laura sempre teve uma sensibilidade incomum para perceber coisas que outros não viam. Quando criança, dizia conversar com pessoas que não estavam lá. Sua mãe descartava isso como imaginação fértil, mas conforme crescia, os episódios se tornaram cada vez mais intensos. Sons de passos onde não havia ninguém, sussurros na calada da noite, sombras se movendo na periferia de sua visão. Ela tentou ignorar, tentou acreditar que tudo era coisa da sua cabeça, até o dia em que se mudou para aquele apartamento. A oportunidade parecia boa demais para ser verdade. Um imóvel espaçoso, bem localizado e com um aluguel abaixo do valor do mercado. Seu melhor amigo, Jonas, ajudou na mudança e brincou sobre a sorte dela encontrar um lugar tão barato. Mas Laura sentia algo estranho assim que entrou. O ar parecia pesado, carregado com uma energia invisível que se infiltrava em seus ossos. Ela tentou ignorar a sensação. Afinal, era só um apartamento. Os primeiros dias foram normais. Ela passou a maior parte do tempo organizando caixas e decorando o espaço do seu jeito. Mas na primeira noite em que dormiu lá sozinha, acordou sobressaltada no meio da madrugada. O quarto estava gelado, como se uma brisa atravessasse o ambiente, embora todas as janelas estivessem fechadas. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentiu um peso na cama ao seu lado, como se alguém estivesse sentado ali, observando-a. Seu coração disparou e ela prendeu a respiração. Virou-se devagar, mas não havia nada ali, somente a escuridão. Os dias seguintes foram tomados por pequenos incidentes. Objetos que pareciam mudar de lugar, lâmpadas que piscavam sem motivo aparente, sussurros indistintos quando ela estava prestes a adormecer. Mas tudo se tornou realmente assustador na terceira semana. Era uma noite chuvosa quando Laura chegou do trabalho, exausta. Jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Quando saiu do banheiro envolta na toalha, percebeu que a porta do seu quarto estava entreaberta. Tinha certeza de que a havia fechado. Um frio percorreu seu corpo. Com passos hesitantes, aproximou-se e empurrou a porta devagar. A escuridão do cômodo parecia mais densa do que o normal. Algo estava errado. Foi quando ouviu uma respiração lenta e pesada dentro do quarto. Seu corpo congelou. O som vinha do canto escuro, onde a luz do corredor não alcançava. O medo tomou conta dela, mas reunindo coragem, acendeu a lâmpada. O quarto estava vazio, mas o espelho, não. No reflexo, uma figura estava de pé, no canto do quarto. Alta, magra, com olhos fundos e sem brilho. Sua pele era pálida, quase translúcida, e sua boca parecia se mover, formando palavras inaudíveis. Laura soltou um grito e se virou para olhar para trás. Nada. O quarto estava vazio. Mas quando olhou de novo para o espelho, a figura agora estava mais perto. Muito perto. Aterrorizada, correu para fora do quarto e passou a noite no sofá, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, decidiu que precisava saber mais sobre o apartamento. Procurou o síndico do prédio, um senhor idoso chamado Ernesto. Quando mencionou o número do apartamento, ele ficou visivelmente desconfortável. "Você está tendo problemas lá?" perguntou ele hesitante. Laura assentiu. Ernesto suspirou e passou a mão pelo rosto. "Eu não deveria estar te contando isso, mas você precisa saber. Há alguns anos, um homem morava naquele apartamento. Dizem que ele era solitário, estranho, nunca falava com ninguém. Os vizinhos começaram a notar um cheiro forte vindo de lá, até que chamaram a polícia. Quando arrombaram a porta, encontraram o corpo dele no quarto, já em decomposição. O mais assustador é que ninguém sabe quanto tempo ele ficou lá. Podem ter sido semanas, meses, talvez." Laura sentiu o estômago revirar. "E o quarto onde ele morreu?" Ernesto continuou baixando a voz. "É o seu quarto agora." Ela saiu dali com as pernas trêmulas. No fundo, já sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo só confirmou seus piores temores. Ao chegar em casa, sentiu um peso opressor no ar, como se o apartamento soubesse que ela agora sabia a verdade. Naquela noite,
decidiu dormir com o celular gravando, na tentativa de capturar qualquer som estranho. Deixou o aparelho na cômoda e deitou-se, cobrindo-se dos pés à cabeça. A exaustão a venceu e ela acabou pegando no sono. Na manhã seguinte, ao ouvir a gravação, seu sangue gelou. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, apenas os sons da cidade ao fundo. Mas então, por volta das 3 da manhã, algo mudou. Um som sutil, como passos se aproximando da cama. Depois, uma respiração lenta e profunda. Laura sentiu o pânico crescer no peito. Então, uma voz sussurrou, quase imperceptível. Saia daqui. O arquivo terminou abruptamente. Seu corpo inteiro tremia. Não havia mais dúvidas. Ela precisava sair daquele lugar. Sem perder tempo, começou a empacotar suas coisas. Cada segundo ali parecia insuportável. Mas então, no meio da arrumação, ouviu algo que a fez parar. Uma batida seca na porta do quarto. Seu coração parou. Virou-se lentamente e viu. A porta estava entreaberta. E do outro lado da fresta, 2 olhos fundos a observavam. Ela não gritou. Apenas correu. Pegou as chaves e saiu do apartamento sem olhar para trás. Nunca mais voltou. Dias depois, quando Jonas foi buscar o restante de suas coisas, encontrou o apartamento completamente normal. Nenhum sinal de algo errado. Mas quando pegou a última caixa no quarto, encontrou algo que fez seus dedos esfriarem. Um recado, rabiscado no espelho em letras trêmulas, como se alguém tivesse escrito com os dedos no vidro embaçado. Ela escapou. Mas e você? Desde criança, Marina sempre teve uma conexão peculiar com o desconhecido. Seus pais diziam que era imaginação fértil, que histórias de terror e mistérios eram apenas fruto de sua criatividade aguçada. Mas Marina sabia que não era bem assim. Havia algo nela que atraía o inexplicável. Aos 27 anos, já adulta e independente, ela se mudou para uma pequena cidade litorânea chamada Pedra Azul. O lugar era pacato, com ruas de paralelepípedos e uma névoa constante que vinha do oceano, envolvendo tudo em um ar melancólico. Marina alugou uma casa antiga próxima ao mar. O preço estava abaixo do esperado e o corretor parecia ansioso para fechar o contrato, como se quisesse se livrar do imóvel o mais rápido possível. Na primeira noite, enquanto arrumava suas coisas, Marina sentiu um frio repentino, apesar do verão. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas esvoaçavam levemente, como se uma brisa invisível soprasse por entre elas. Ignorou, atribuindo ao cansaço da mudança. Mas os fenômenos não pararam. Toda madrugada, entre 2 horas e 3 horas, ela ouvia passos no corredor. Inicialmente pensou que fossem seus vizinhos, mas a casa não tinha paredes geminadas. O som era claro. Passos lentos, arrastados, acompanhados por um leve sussurro incompreensível. Uma noite, tomada pela coragem, ou pela exaustão, Marina decidiu investigar. Pegou seu celular para iluminar o corredor e abriu a porta do quarto. O som cessou imediatamente. A luz do celular tremulava, como se a bateria estivesse acabando, embora estivesse totalmente carregada. O corredor parecia mais escuro do que deveria. E então sentiu uma presença. Um arrepio percorreu sua espinha. O ar ficou pesado e um cheiro de maresia misturado com algo podre invadiu suas narinas. Seus olhos se ajustaram à escuridão e por um breve momento ela viu uma silhueta parada no final do corredor. Alta, magra, de contornos indistintos, mas com olhos que brilhavam em um tom pálido e doentio. Marina congelou. Tentou gritar, mas sua voz não saía. O tempo pareceu parar. Então, num piscar de olhos, a figura desapareceu. A partir daquela noite, as manifestações se tornaram mais intensas. O espelho do banheiro ficava embaçado todas as manhãs, mesmo sem banho quente. Numa noite, ao verificar seu reflexo, percebeu algo escrito no vidro: saia. As luzes piscavam, objetos mudavam de lugar, e algumas vezes ela sentia dedos gelados tocarem sua pele enquanto dormia. Desesperada, procurou saber mais sobre a casa. Descobriu que, décadas atrás, pertencera a um homem chamado Vicente, um marinheiro que desapareceu no mar em circunstâncias misteriosas. Seu corpo nunca foi encontrado e alguns moradores diziam que ele voltara para casa, mas não como humano.
Determinada a entender o que estava acontecendo, Marina procurou uma senhora conhecida por lidar com eventos sobrenaturais, Dona Olívia. A idosa ouviu tudo em silêncio e, ao final, segurou as mãos de Marina com firmeza. Você precisa sair dessa casa. Há algo lá que não pertence mais a este mundo. E ele sabe que você o vê. Marina queria acreditar que era loucura, mas algo dentro dela já sabia a verdade. Naquela noite, decidiu que partiria no dia seguinte. Mas Vicente não queria que ela fosse. Às 2h43, Marina acordou com o barulho de água. O quarto estava alagado. Gotas escorriam do teto como se estivesse chovendo dentro de casa. A maresia era insuportável. Levantou-se, tonta, e viu a porta do quarto aberta. No corredor, a silhueta estava mais nítida do que nunca. Você não pode ir, sussurrou a voz, gélida e distorcida. Marina sentiu seu corpo ser puxado para trás. Gritou, lutou contra algo invisível, sentindo-se afundar em uma escuridão sufocante. Por um instante, o mundo se tornou água. Via o teto distorcido, como se estivesse submersa. Seu pulmão queimava. Então, tudo parou. Acordou no chão, engasgada, tossindo água salgada. O relógio marcava 3h33. Com um pouco de forças que lhe restava, pegou suas chaves, saiu da casa e nunca mais voltou. Dias depois, a casa foi demolida. No lugar onde antes ficava o porão, encontraram algo enterrado na areia. Uma corrente enferrujada e restos de roupas náuticas, como se alguém tivesse sido trancado ali há muitos anos. Desde então, dizem que, em noites de neblina, perto do antigo terreno, ainda é possível ouvir passos arrastados e um sussurro carregado pela brisa salgada do mar. Lucas acordou sobressaltado, seu coração batendo forte no peito como se estivesse tentando escapar. O silêncio ao seu redor era opressor, mais do que ele jamais havia experimentado. O som habitual da cidade, o murmúrio distante do tráfego, as conversas pelas calçadas e até os pássaros que sempre anunciam o amanhecer estavam ausentes. Em vez disso, o único som era o vento cortante que se infiltrava pelas frestas da janela, trazendo consigo uma sensação de frieza que parecia congelar até mesmo os pensamentos de Lucas. Ele olhou ao redor, seus olhos ainda pesados de sono, tentando se situar no pequeno quarto da pousada, onde havia se hospedado na noite anterior. A mobília simples, a parede desgastada e o tapete surrado não lhe eram estranhos, mas havia algo de errado. Algo que ele não conseguia identificar imediatamente. O relógio na parede marcava 7h12, mas a luz do sol, que deveria ser vibrante e quente pela manhã, parecia estranhamente fraca, como se um filtro acinzentado tivesse coberto o céu. O dia, normalmente brilhante, agora parecia uma extensão da noite. Uma neblina opaca pairava no ar, mas não havia neblina visível no horizonte. Apenas uma sombra pálida dominava o céu, como se algo estivesse bloqueando a luz do sol. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Vestiu-se rapidamente, seus movimentos apressados e desordenados, tentando afastar uma sensação crescente de ansiedade. Ao descer as escadas, o chão de madeira rangia de forma inquietante, como se a casa inteira estivesse guardando algum segredo. Quando chegou à recepção da pousada, o silêncio se fez ainda mais presente. Nenhum som de alguém mexendo nas gavetas, nenhum tilintar de chaves, nenhum cheiro de café recém-feito. A recepção estava vazia. Lucas chamou algumas vezes, batendo no balcão de madeira com uma força quase frenética, mas nenhuma resposta veio. Era como se o lugar tivesse sido abandonado de repente, como se todos tivessem desaparecido sem deixar vestígios. Confuso e com um nó no estômago, ele foi até a porta e saiu para a rua. O cenário que se revelou diante dele foi ainda mais perturbador. A cidade, que na noite anterior havia parecido viva e movimentada, agora estava em um estado de desolação completa. As ruas, que normalmente estavam cheias de pedestres apressados e motoristas impacientes, estavam desertas. Os carros estavam estacionados, como se seus motoristas tivessem saído apenas por um momento, mas não havia ninguém. As portas das lojas estavam todas fechadas, mas não de forma comum, como quando um comércio está fora de funcionamento.
Não, as portas estavam trancadas de forma rígida, como se houvesse um bloqueio, um impedimento silencioso que mantinha tudo fechado, mesmo durante o horário comercial. Mas o detalhe mais perturbador não estava nas ruas desertas, nem nas lojas fechadas. Era o fato de que não havia nenhum sinal de vida, nenhum pedestre caminhando nas calçadas, nenhum vendedor oferecendo seus produtos nas praças, e nenhum cachorro latindo ou sequer se movendo. Os postes de luz estavam acesos, mas sem o movimento de pessoas que geralmente os rodeiam. Era como se a cidade estivesse congelada no tempo. Como se, de alguma forma, todos tivessem desaparecido instantaneamente. Tudo parecia simplesmente abandonado. Lucas começou a andar pelas ruas, seu coração batendo forte e seu estômago apertado de preocupação. Ele tentou convencer a si mesmo de que não passava de uma coincidência, de que talvez as pessoas estivessem em algum lugar, ou que alguma emergência tivesse feito com que todos ficassem dentro de casa. Mas, ao olhar ao redor, ele percebeu que isso era impossível. A cidade não tinha vida, e o vazio que o cercava era absoluto, implacável. Desesperado, ele começou a correr pelas ruas, chamando por alguém, qualquer pessoa, mas sua voz parecia se perder no vazio. Não havia resposta. A cidade que ele conhecia estava deserta, e ele não fazia ideia de onde, ou se, as pessoas haviam ido. Tentou ligar para alguém, mas seu celular estava sem sinal. Andou até um mercado na esquina e forçou a porta de vidro, que se abriu sem resistência. Lá dentro, prateleiras lotadas de produtos, caixas registradoras funcionando, mas nenhum funcionário, nenhum cliente. Pegou um pacote de biscoitos e uma garrafa d'água, sentindo-se um ladrão em sua própria realidade. Saiu e continuou explorando. Passou por uma cafeteria, mesas postas com xícaras de café ainda fumegantes, como se alguém tivesse acabado de tomar um gole antes de desaparecer. Um jornal abandonado em uma das mesas trazia a data do dia anterior. Começou a correr. Precisava encontrar alguém, qualquer um. Foi até a delegacia da cidade, as portas destrancadas, mas nenhum policial à vista. Pegou um radiocomunicador e tentou chamar por ajuda. Nada além de estática. Enquanto caminhava pela avenida principal, um pensamento horrível tomou conta dele. E se ele estivesse morto? E se estivesse em algum tipo de limbo entre a vida e a morte? Mas não. Ele sentia fome, frio, medo. Se estivesse morto, sentiria tudo isso? O tempo parecia passar mais devagar. As nuvens densas cobriam o céu e a claridade era cada vez mais pálida. Então o silêncio foi quebrado. Uma voz, baixa, sussurrante, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Você já viu, não viu? Lucas girou nos calcanhares, tentando localizar a origem do som. Nada, apenas o vento. Quem está aí? Gritou, sua voz ecoando pelas ruas vazias. O ar ficou pesado, difícil de respirar. As vitrines começaram a embaçar, como se a temperatura tivesse caído abruptamente. Foi então que viu. Na esquina da rua, uma figura alta e disforme, envolta em sombras. Ela não tinha rosto, apenas um vazio negro onde deveriam estar os olhos. Lucas congelou. O ser moveu-se lentamente, como se saboreasse seu terror. Então, as ruas começaram a mudar. Os prédios se tornaram ruínas cobertas por uma névoa densa. O asfalto rachou, revelando um chão enegrecido, ardente, como se o inferno estivesse subindo à superfície. Lucas sentiu sua cabeça latejar. Imagens invadiram sua mente. Chamas consumindo a cidade, gritos ecoando pelo vazio, sombras se contorcendo entre os escombros. E então, compreendeu. Ele não estava no presente. Ele estava vendo o futuro. As pessoas não haviam desaparecido. Elas ainda não haviam partido. A cidade não estava abandonada. Ainda. A figura sombria ergueu uma mão de dedos longos e esqueléticos e apontou para ele. Está vindo. A voz sussurrou em sua mente. E ninguém pode impedi-lo. Lucas caiu de joelhos ofegante. Tudo começou a girar e sua visão ficou turva. Antes de perder a consciência, viu uma última imagem aterrorizante. Uma legião de sombras rastejando entre as ruínas. E no céu, um enorme rasgo vermelho se abrindo. Acordou com um solavanco.
deitado na cama da pousada, o relógio marcando 7 horas e 12 minutos. O mundo estava normal. O barulho das buzinas, os passos na calçada, vozes na rua. Mas Lucas sabia, não era um sonho. Era um aviso. E o tempo estava se esgotando.